E a Mondini, então, ela começou já com meus avós, então já tem aí mais de 50 anos de história, né? Então, meus avós começaram no interior, a produção de plantas, faziam produção de citros também, era tudo a campo, era no chão, a planta estava lá plantada no chão, eles arrancavam tudo, faziam torrão para poder vender, tinham a tobatinha, tinham os seus meios de transporte da época mesmo, para fazer a venda de comercialização de plantas. Então, com o tempo foi passando, né? E aí a minha mãe e meu pai acabaram casando tudo e começaram a assumir essa parte de produção de plantas e venda de plantas, né? Veio morar em Pouso Redondo e aqui nós montamos a Mondini Plantas. Aí onde que entrou a parte de atacado, varejo, era muito pequenininha no início. Bem dizer, era o chão batido também, era algo bem menor, mas onde já começou a ter uma venda maior. E também era focado na produção de plantas cítricas, frutíferas e ornamentais, né? Então esse é o foco da Mondini Plantas, então desde o início é a produção de plantas cítricas, frutíferas e ornamentais. A gente não tinha uma organização, principalmente na parte de controle e na parte financeira, porque era uma empresa familiar, pequena, e daí foi crescendo e como foi crescendo, a gente não foi crescendo essa parte de estruturar essa parte financeira, pôr tudo em planilhas, né? Todas as partes de gestão de atendimento, como a gente às vezes não tinha tão bem definida, porque a gente às vezes fica muito focado no operacional, e apareceu o tal do Marcos Freitas lá, a gente olhando lá, apareceu, pô, esse cara fala umas coisas bacanas. Surgiu o APN, então a gente chegou lá, antes de chegar a gente estava com essa parte de dor mesmo, que era a parte de gestão mesmo, então a gente às vezes estava mais perdido, mais focado no operacional e deixava a gestão mais de lado. Então a gente pensou, não cara, essa é uma das dores principais que a gente precisa atacar, a gente precisa ver o que fazer, o que a gente pode fazer para evoluir. Então, foi 3 dias bem transformadores, então dá uma sacudida, sacode a gente lá e a gente realmente faz plano de ação, a gente faz todo um diagnóstico da empresa, a gente vê o que precisa mudar, tu quer dar uma sacudida da tua empresa, tu quer mudar, a gente às vezes fica estagnado e a gente quer crescer, então a gente às vezes não sabe o que fazer. Então a gente chega até um certo porto, é onde talvez a consultoria entra, é onde o APN também ajuda a gente também. A gente ficou tudo meio assim, mas a gente foi lá, não, cara, deixei um sinal, falei assim, não, vamos fechar, depois eu vou conversar com eles lá, eu chego e eu converso com a turma. Aí a gente tomou a decisão de entrar no Elite, onde a gente fez a decisão. Aí quando eu cheguei pra cá, eu já fiquei pensando, putz, né, vindo na viagem, tu já pensa, como que eu vou apresentar essa ideia pra eles? Agora eu já falei que nós ia fazer e, né, já ganhamos uma placa, já temos tudo, já tá fechado, né? Se a gente quer crescer, nós temos que ter algum auxílio de alguém para saber o que fazer. Então foi onde a gente conseguiu convencer eles a tomar a decisão de fazer a consultoria e hoje aí o pessoal já viram que realmente valeu a pena. Antes a gente às vezes não fazia reunião, por exemplo. Aqui a gente, como cada um é bem dividido em o seu setor, então a gente às vezes fazia uma reunião, falava por cima, tinha que fazer tal coisa. Mas como foi, a gente fica muito no operacional e não sentava para fazer uma reunião. E aí, como que foi essa semana? Como foi esse mês? A gente às vezes não faz, às vezes esse balanço acaba fazendo. E a consultoria entrou bastante nessa parte de ter esse encontro onde a gente senta para realmente pensar no negócio. A consultoria ela é muito importante e assim a gente tira as dúvidas que precisam, né? Principalmente no varejo, essa questão dos vendedores, ele auxilia bastante, né? E ele ajuda a gente a colocou a empresa mesmo nas tabelas, fazer tabela, ter isso tudo em mãos, né? O resultado. O treinamento a gente tem participado ali bastante, tanto alguns presenciais que a gente mandou alguns gestores, então para fazer treinamento, porque a gente aqui na região não tem uma formação de gestores, então realmente valeu a pena já mandar eles para realmente ter essa transformação. Então eles vêm com a cabeça já diferente, eles veem que o mundo não é só uma coisinha pequena, que é só aqui, mas eles veem que realmente eles precisam fazer diferente. Vieram com outras ideias, assim, transformou mesmo as pessoas, eles participam também dos treinamentos online, né? E assim, é muito bom.
o que mais para mim mudou o jogo foi realmente ter os dados. Como eu falei, a gente às vezes ficava muito focado no operacional e a gente entende muito do nosso produto, mas às vezes a gestão a gente acaba deixando de lado. Então, para a gente, o que ajudou muito e está sendo transformador é a parte desse treinamento de ter a gestão e ter as informações corretas. Então, a gente ter os dados corretos, avaliar, além de ter os dados, tem que ter os dados corretos para saber que rumo tu vai tomar, o que tu vai fazer, que ação tomar, né? Então, essa parte tem sido bem transformadora para a gente, né? Então é o que tem mais motivado ainda mais. E a gente viu que com isso agora, tendo os dados corretos, a gente vai poder atacar ainda mais e atacar mais certo a parte de vendas e aumentar ainda mais a nossa empresa. Cara, a parte de network para mim é uma das melhores que tem também. Ela realmente é bem transformadora porque a gente fica assim, às vezes fica sem energia, a gente que é empresário daqui na luta, tu fica às vezes desmotivado. Então quando tu vai para um encontro desse, fala com outros empresários que tem lá, tu se motiva mais. Tem o Marcos está lá para também, e o Marcos e a Natália estão lá falando lá na frente. Então tu tem encontro com os outros empresários, que às vezes no mesmo segmentos diferentes, mas sempre cada um às vezes com a mesma dor. Então o que já passou por isso e eles conseguem trazer para ti como eles fizeram para resolver aquilo. Fora que também quando o Marcos está lá, ele traz também palestrantes para trazer conteúdo para a gente lá. E como eu falei, para mim a gente sai com uma energia lá em cima. A gente chega às vezes com a energia baixa, tu sai de lá recarregado, pronto para a luta de novo. Vale a pena ele investir, vale a pena ele ter essa experiência, porque é um crescimento. Vai ver que vai se pagar já nos primeiros meses, então a hora que você vê que realmente, se você não tem as coisas bem definidas da sua empresa, você às vezes tá muito focado no operacional, não consegue pensar no estratégico da sua empresa, o Elite é para você. Então, realmente, a luta para conseguir fazer isso acontecer, uma empresa dessa girar e perpetuar e não quebrar em 1, 2 anos, realmente o cara tem que ser campeão, tem que ser guerreiro, tem que ser herói mesmo para conseguir dar conta de fazer tudo isso. E como foi, o empresário às vezes está sozinho, então às vezes está sozinho ali nessa luta e não tem ninguém para ajudar ele. É onde que, por exemplo, entra uma consultoria, entra algo assim, para apoiar e ajudar. E por isso que eu acredito que o pessoal tem que ser herói mesmo para conseguir dar conta de fazer uma empresa dessa crescer e se manter.